O Poder do Mito, Episódio 1. Resumo simplificado da obra de Joseph Campbell. Quando falamos de mito, não estamos nos referindo a uma realidade concreta e palpável, mas sim de uma sobre-realidade, algo que está acima do mundo material e que é verdadeiro em relação a si próprio, em função da sua própria condição de realidade mítica. Por isso, não tem muito sentido questionar se o mito é algo real. Ele pode não ser real em relação ao mundo material, mas é real enquanto mitologia. E o mito, mesmo não fazendo parte da realidade concreta, pode influenciá-la e até determinar o seu destino. O mito pode impregnar a realidade material, dando sentido a ela e nos fazendo vivenciá-la de forma plena, fazendo com que nos sintamos mais vivos e integrados ao cosmos. Os mitos das diversas sociedades possuem características em comum, que indicam princípios comuns. E isso ocorre mesmo entre sociedades que nunca tiveram contato entre si. Isso mostra que os mitos têm origem em áreas primordiais da psique humana. São anteriores às características adquiridas pelo aprendizado social. São ligadas a princípios profundos, à própria experiência de estar vivo, algo próximo ao inconsciente coletivo proposto por Jung. Expressões de uma vivência mítica já apareciam desde as origens da humanidade. Os caçadores pré-históricos davam uma conotação mítica aos animais que caçavam, estabelecendo um ciclo entre si e suas presas. Faziam cerimônias pedindo desculpas e agradecendo ao animal abatido pela carne oferecida. Acreditavam que os espíritos dos animais mortos iriam ressuscitar em novos corpos, que, por sua vez, serviriam novamente como alimento para a comunidade. Eles também acreditavam que a natureza era uma divindade materna que nutria a comunidade e que precisava ser cultuada e respeitada. Com o desenvolvimento da agricultura, ainda nos tempos pré-históricos, essa noção da natureza sagrada se tornou mais forte. A natureza era a deusa mãe, a Mãe Terra, que fazia as plantas crescerem a partir de seu útero, dando boas colheitas e permitindo a vida de todos. O plantio da semente, particularmente, ganhou um forte caráter místico. O homem primitivo via que as plantas morriam quando eram colhidas. Mas, se suas sementes fossem colocadas na Mãe Terra, elas cresciam novamente. Uma forma de ressurreição. As plantas voltavam à vida depois de mortas. E isso era visto como algo mágico. Esse princípio de morte e ressurreição era algo que os deixava tão impressionados que foi incorporado a várias religiões antigas.
principalmente a religião cristã. O mito dá sentido à existência, mas ele não faz isso através da via intelectual. Ele nos dá um sentido para a vida, mexendo com algo primordial em nós, com nossos arquétipos. Ele nos dá a experiência de estarmos vivos e faz isso ter ressonância da nossa realidade mais íntima, de modo que sintamos o enlevo da vida pulsando em nós. O mito nos harmoniza com o cosmos, com a comunidade e com nós mesmos. O mito é uma sobre-realidade, da qual tiramos força e sentido. E ele faz isso mexendo com nossos arquétipos mais profundos. O mito não é simplesmente uma história fantasiosa e curiosa, ou uma tradição ritualizada que cumprimos por costume social. Recorremos ao mito não tanto para encontrar um sentido racional para a vida, mas sim para encontrarmos a própria experiência de estarmos vivos. Algo que abra as comportas das nossas potencialidades e que nos coloque no mais alto sentimento. No mito, encontramos o sentido para a vida através do sentir-se vivo. O sentido vem através do sentir, e não através de uma racionalidade intelectualizada. Quando raciocinamos muito, perdemos a dimensão do sentir. Os mitos nos ajudam nisso. Ajudam a voltar para dentro de nós mesmos e compreender as mensagens dos símbolos. Mas a sociedade atual, materialista, consumista, capitalista neoliberal, tem lançado o mito na lixeira. Uma sociedade que não tem uma mitologia como embasamento se desorienta e se fragmenta. Corrupção e violência proliferam em seu seio e se vê jovens desorientados que não sabem como se comportar. Para eles, praticamente não existem ritos de iniciação, que são rituais míticos pelos quais eles se tornam membros da comunidade. Rituais com os quais as crianças já crescidas o suficiente são recebidas em uma comunidade como adultos. Antigamente, os meninos vestiam shorts e bermudas. Então chegava o grande momento em que eles passavam a vestir calça comprida. Esse era um sinal que eles já não eram mais crianças, de que já tinham entrado na vida adulta, e que todos, inclusive eles próprios, esperavam que não agissem mais como crianças. Havia até uma frase que dizia assim: honre as calças que você veste. Mas hoje se vê muitos homens, mesmo em idade madura, andando pelo centro da cidade de bermuda. A sociedade atual não faz os jovens passarem por um ritual mítico que lhes diz claramente que já são adultos e que devem se comportar como tal. Por causa disso, os jovens acabam criando seus próprios mitos e rituais. Mas isso é perigoso, pois não são mitos que os integram à sociedade.
Ao contrário, são mitos marginais, alheios e até hostis à sociedade. A sociedade contemporânea está ficando sem mitologia, e isso tem sido muito problemático, pois com a mitologia nós aprendemos sobre a sabedoria da vida. O que aprendemos nas universidades e escolas é conhecimento técnico, acúmulo de informações, não sabedoria. Sim, o mito faz falta. As sociedades indígenas, quando foram desmanteladas pela civilização do homem branco, tiveram sua mitologia sucateada. Então se tornaram sociedades enfermas. E isso é o que acontece conosco agora, com o sucateamento e descarte dos nossos mitos. Nossa sociedade mudou muito e com extrema rapidez, e não houve tempo para a adequação dos mitos às novas realidades. E as religiões, apegadas ao passado, fizeram justamente o caminho oposto ao que deveriam. Se agarraram ao conservadorismo e a antigas concepções e não conseguem se comunicar com as novas gerações. Hoje precisamos de uma mitologia que, além de se comunicar com os novos tempos da sociedade contemporânea, também seja universalista, abrangendo toda a humanidade, todo o planeta. Quando as diferentes comunidades seguem apenas seus próprios mitos, elas se tornam agressivas e isoladas entre si, e não há uma fraternidade que envolva toda a humanidade. Por isso, precisamos de uma mitologia universalista, e essa mitologia deve estar ligada à sacralização do planeta. A casa comum de toda a humanidade e de todos os seres vivos. Uma mitologia que nos integre com todo o planeta. A civilização ocidental herdou o princípio mitológico dos hebreus, que crê que Deus nos deu a natureza para que a explorássemos, como uma simples fonte de recursos. Precisamos urgentemente abandonar essa visão e adotar em seu lugar o princípio mitológico das outras culturas, que tratavam a natureza, a terra, o planeta, como algo sagrado e que vem à humanidade como parte da natureza e não como sua dona, pronta a enriquecer às suas custas. Uma mitologia adequada aos novos tempos tratará a própria terra como uma entidade sagrada, a ser cultuada e cuidada, em vez de vê-la como uma simples fonte de recursos para um crescimento econômico infinito e predatório. Uma mitologia ligada à Mãe Terra, de cuidado e conservação da natureza e da vida, é o que precisamos. Vários intelectuais e teólogos de vanguarda já apontam para esse caminho. Será que a visão mítica da humanidade evoluirá, dando esse passo adiante, desenvolvendo uma concepção Gaia da Terra, que vê o planeta como um organismo vivo, em que o ser humano é a sua parte consciente? Essa visão planetária global é o que deverá engendrar os novos mitos do futuro.
Nosso grande medo é que a humanidade não consiga desenvolver essa nova mitologia antes de ser tarde demais. Antes do processo de destruição do meio ambiente ser irreversível. Se não mudarmos agora, um futuro sombrio pode estar nos esperando.